Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Assista hoje no MP Cidadão uma matéria especial sobre as atividades do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, no mês de fevereiro. Veja também o 6º episódio da história MPRJ, Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. Fique por dentro da resolução GPGJ número 2401, publicada pelo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, em 10 de fevereiro, que prevê a ampliação da atuação coletiva especializada do MPRJ. Confira algumas das operações deflagradas e denúncias oferecidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no começo de 2021. E não perca o nosso quadro MPRJ pelo Estado. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, vamos começar o MP Cidadão de hoje acompanhando o 6º episódio da série MPRJ Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. No último episódio de MPRJ, Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença, o réu está sendo acusado de ter cometido um crime doloso contra a vida. Durante o julgamento, 2 pessoas que estavam presentes no dia do crime foram chamadas para depor. A primeira afirmou que viu o homem batendo na mulher. A segunda testemunha relatou que entrou em contato com a polícia assim que viu o réu dando um tapa na esposa e contou ainda que os policiais chegaram logo em seguida. Após as declarações, o promotor de justiça do MPRJ fala para o juiz que não deseja ouvir mais nenhuma testemunha. O magistrado pergunta ao defensor público se ele gostaria de chamar alguém para depor. A defensoria chama a senhora Cláudia Regina e a questiona sobre a sua relação com o réu. Cláudia diz que é proprietária de um escritório no qual o réu trabalhou. Ela relata como ele se comportava no ambiente de trabalho. Ouvidas todas as testemunhas, o juiz procede ao interrogatório do réu. Ele conta sua versão da história, alegando que a vítima havia puxado uma faca durante a briga. Não perca a continuação da história no programa da semana que vem ou nas redes sociais do Ministério Público do Rio de Janeiro. MPRJ, Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. No início de fevereiro, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, editou uma resolução que estabelece novas regras para a atuação coletiva especializada no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Confira. No propósito de reestruturar a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, publicou na quarta-feira, dia 10 de fevereiro, a Resolução GPGJ 2401, que disciplina a atuação coletiva especializada da instituição. O objetivo da resolução é reduzir o tempo médio de resposta da instituição à sociedade, maximizando resultados e evitando iniciativas ministeriais ou decisões judiciais conflitantes. Em reunião do Conselho Superior do MPRJ na quinta-feira, dia 11, Luciano Matos falou aos conselheiros sobre o objetivo da resolução. A nossa ideia é fazer uma reestruturação da nossa atuação coletiva, mudando o olhar do trabalho que já vem sendo feito com êxito, mas buscando aprimorar ainda mais esse trabalho,
valorizando o promotor natural e procurando criar no ambiente do Ministério Público uma participação ainda maior dos colegas em várias modalidades de atuação coletiva, fazendo com que o Ministério Público, os promotores e procuradores de justiça, que atuam muito isoladamente, a gente possa ter uma cultura de atuar coletivamente, mas não necessariamente só no modelo de grupo de atuação especializada e na estrutura da Procuradoria-Geral, mas com outras modalidades que possam fazer com que esse trabalho que cresceu muito e estava crescendo e acaba criando uma lógica inversa em relação à atuação do Ministério Público, porque a se continuar o crescimento dos grupos nos modelos atuais, teríamos mais grupos daqui a pouco do que promotorias, então isso inverte uma lógica. O que a gente pretende é apenas reajustar essa nova maneira de atuar. E nós, do MP Cidadão, vamos continuar acompanhando as mudanças promovidas pela Administração Superior do MPRJ. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Em seguida, teremos uma matéria especial sobre os compromissos do Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, no mês de fevereiro. Voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. E o MP Cidadão está de volta. Agora nós vamos ficar por dentro das atividades do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, no mês de fevereiro. Confira. Temas de interesse institucional pautaram a primeira sessão ordinária de 2021 do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, em 9 de fevereiro, em Brasília. O encontro teve a participação do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos, que acompanhou o discurso do presidente do CNMP, Augusto Aras. Aras agradeceu a adesão dos Ministérios Públicos ao projeto Respeito e Diversidade, que abrange um conjunto de iniciativas voltadas a contribuir com a promoção do respeito, em âmbito nacional, à diversidade em suas mais variadas expressões, como raça, credo, gênero, opinião, aspectos físicos, entre outras. Abre aspas. O Ministério Público Brasileiro é a instituição, a meu juízo, com maior possibilidade de induzir cidadania, dignidade e paz. Podemos, juntos, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, livre e solidária para todas as pessoas. Fecha aspas, destacou o presidente do CNMP. Ainda em Brasília, Luciano Matos participou como convidado da 10ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo Biênio 2020-2022, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. O evento foi realizado no dia 10 de fevereiro, na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. O Procurador-Geral de Justiça, que presidiu a Amperj por 6 anos e também integrou o CONAMP, ressaltou a importância do Conselho para a classe. Abre aspas. É uma honra muito grande estar aqui, neste colegiado novamente. O trabalho da CONAMP é de extrema relevância para a nossa instituição. Quero me colocar à disposição para esse enfrentamento. Fecha aspas. Defendeu Luciano Matos. No início do mês, o Procurador-Geral de Justiça também esteve presente na posse do novo presidente do Tribunal de Justiça, TJRJ, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, quando afirmou que o Ministério Público vem buscando contribuir com a redução do quantitativo de demandas levadas ao Poder Judiciário, ao incentivar a construção de um perfil institucional resolutivo, o que permite a solução extrajudicial de conflitos. Abre aspas. Termos de ajustamento de conduta, acordos de não persecução penal civil e criminal e outros métodos assumem importância cada vez maior em nosso ordenamento jurídico. Fecha aspas, explicou o Procurador-Geral.
Já na sede do MPRJ, Luciano Matos, na condição de presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, abriu a sessão solene que empossou 8 procuradores de justiça como membros do órgão colegiado para o biênio 2021-2023. Em seu discurso final, reforçou a importância do diálogo em sua gestão. Abre aspas. A interação entre os membros do parquê foi um dos lemas da minha campanha para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Muitas vezes, exercemos nossas funções de forma isolada, mas sem ferir a independência funcional, devemos valorizar e aprimorar a unidade. Para isso, a participação do novo colegiado é fundamental. Quero muito contar com os senhores para que possamos, juntos e não de cima para baixo, construir enunciados democráticos que façam a instituição ter pensamentos que permitam mostrar à sociedade uma atuação linear, forte e aprimorada sempre. Fecha aspas, ressaltou Luciano Matos. Agora a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Na volta tem mais informação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para você. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Mesmo com a pandemia de Covid-19 e na busca de combater as irregularidades na campanha de vacinação, os membros do MPRJ continuam atuando em diversas esferas para proteger os direitos dos cidadãos fluminenses. Vamos acompanhar agora algumas das operações deflagradas e denúncias oferecidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no começo deste ano. Pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas foram alvo de operações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em várias regiões do estado. No norte fluminense, o GAECO MPRJ, com o apoio da CSI MPRJ e em parceria com a Polícia Civil, realizou operação para o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra 2 homens por associação com o tráfico. No sul fluminense, o GAECO MPRJ, a CSI MPRJ e a Polícia Militar deflagraram a Operação São Francisco, que visou ao cumprimento de 69 mandados de busca e apreensão contra pessoas envolvidas em facções criminosas. Em Maricá, operação do GAECO MPRJ e da Polícia Civil visou ao cumprimento de 20 mandados de prisão temporária e 49 de busca e apreensão contra 3 quadrilhas de narcomilícia. Além das operações, a instituição vem oferecendo denúncias, como a de uma médica otorrinolaringologista responsável pela morte de paciente após uma lipoaspiração em Niterói, e a de uma dentista em Campos dos Goitacazes, denunciada pela prática dos crimes de estelionato, lesão corporal grave e exercício ilegal da profissão de odontóloga. Foram denunciados também 2 policiais militares pelo crime de homicídio qualificado contra 2 jovens em Belfor Roxo. Os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estão atuando para que os municípios cumpram o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Confira no quadro MPRJ pelo Estado a entrevista com o promotor de Justiça Leonardo Cataoca sobre o trabalho da 3ª Promotoria de Justiça Coletiva do Núcleo de Volta Redonda. Em Barra Mansa, no sul fluminense, o MPRJ expediu recomendação para que novas remessas da vacina contra a Covid-19 sejam disponibilizadas prioritariamente para a imunização dos idosos, de acordo com os critérios de prioridade previstos no Programa Nacional de Imunização, PNI. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem desde o início da pandemia acompanhando e fiscalizando as medidas de enfrentamento que estão sendo adotadas pelos municípios e pelo Estado. E como não poderia deixar de ser, essa atribuição vem sendo exercida também no tocante à vacinação das pessoas.
E no exercício dessa atividade, a terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda encaminhou uma recomendação ao município de Barra Mansa para que o público idoso, as pessoas idosas, fossem atendidas de maneira prioritária com a chegada de novas doses de vacina. Isso porque é necessário que a escolha, a definição das pessoas a serem vacinadas seja feita de acordo com o Programa Nacional de Vacinação e com a escolha e adoção de critérios objetivos, claros e impessoais para a definição das pessoas a serem vacinadas, levando em consideração, por exemplo, quem são as pessoas mais vulneráveis à doença, qual o público que apresenta a maior taxa de letalidade quando infectado. E foi diante de todo esse contexto de escassez de vacinas e da necessidade de adoção de critérios prioritários objetivos que foi expedida essa recomendação. Caso a recomendação não fosse atendida, seria possível que o Ministério Público adotasse outras medidas para fazer valer essas orientações expedidas ao município de Barra Mansa, inclusive o ajuizamento de uma ação judicial em face da municipalidade. Todavia, tal providência não foi necessária, já que, tão logo a recomendação foi recebida, o município passou a vacinar as pessoas maiores de 90 anos de idade. E atualmente o município vem vacinando as pessoas entre 85 e 89 anos de idade. No quadro MPRJ Responde, membros do Ministério Público do Rio tiram as dúvidas da sociedade. Vamos acompanhar. O Ministério Público sabe me responder quantas crianças estão disponíveis para adoção? Olá, Patrícia. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, existem no Rio de Janeiro 942 crianças cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção, sendo que 380 estão totalmente disponíveis para adoção. Para que alguém adote, precisa procurar a Vara da Infância e da Juventude do lugar onde reside, apresentar uma série de documentos e, já com a sentença do juiz, é possível encaminhar para o Ministério Público e participar do nosso projeto Quero uma Família. Nesse projeto, nós temos crianças e adolescentes disponíveis para adoção que não conseguiram famílias que quisessem adotá-los. Então, a pessoa, com a sentença e a apresentação da documentação, recebe uma senha e pode acessar o nosso sistema e conhecer essas crianças. Qual a diferença entre o Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio? Oi, Tiago. A sua pergunta é muito interessante, é a dúvida de muitas pessoas. O Ministério Público e a Defensoria Pública, eles se encontram na Constituição Federal como funções essenciais à justiça. São instituições de muita relevância, mas que se diferenciam bastante, têm missões e funções bastante diferentes. A Defensoria Pública, ela é a instituição que atua no apoio aos necessitados, aos hipossuficientes, às pessoas que não têm condições de custear um advogado para a defesa de seus direitos, de seus interesses. Então, por exemplo, uma pessoa que é acusada de um crime, ela busca o apoio de um defensor público para assisti-la durante o processo criminal. Ou então uma pessoa que tem uma questão individual, um direito violado por um vizinho, por uma companhia telefônica, ela busca a Defensoria Pública para ingressar em juízo com alguma medida que lhe favoreça e lhe proteja. Já o Ministério Público atua de forma bem diferente. O Ministério Público atua apenas nas causas em que a lei e a Constituição Federal determinam que ele deverá atuar. E essa determinação vem sempre associada à relevância do direito ou do interesse que está em jogo ali. Então, por exemplo, o Ministério Público ele atua sempre na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, de direitos de altíssima relevância, de valores sociais muito caros à sociedade. Nessas hipóteses em que se identifica um interesse, um direito especial envolvido na demanda, o Ministério Público é chamado a atuar. É o caso, por exemplo, da ocorrência de crimes, né? Casos em que são praticados crimes. O Ministério Público ele fiscaliza a investigação ou investiga de modo direto e depois atua conduzindo todo o processo penal. Isso em regra. Hipóteses outras também, como a defesa do meio ambiente, da moralidade, enfim, causas de extrema relevância suscitam a atuação do Ministério Público e nunca comprometidas com o interesse estritamente individual, patrimonial de um indivíduo.
E termina mais um MP Cidadão. Se você perdeu alguma edição do nosso programa, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Se inscreva, ative as notificações. O MP Cidadão também está nas redes sociais. Nos acompanhe por lá. E não deixe de escutar o podcast do nosso programa, que está disponível nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nós temos um encontro marcado no domingo que vem. Até mais! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.